Começamos o filme em 1996, no México, no qual exploradores estão em uma caverna olhando figuras enigmáticas. Porém, algo começa a chamar a atenção deles, tipo barulhos, quando eles acham uma pena da criatura no qual eles caçam. Após um tempo, eles encontram, mas o que eles não esperam, que aquele era apenas um filhote de uma mãe extremamente irritada. Ela consegue resgatar seu filhote e foge como se não houvesse amanhã. Porém, os homens conseguem saber a direção deles e ir atrás deles de carro. Mas, infelizmente, a vida da mãe criatura não fica fácil após ser atropelada por um Fusca. Quando a mãe criatura decide fazer uma escolha, se sacrificar para salvar a vida de seu filhote, que consequentemente fica sozinho. Após estes acontecimentos, voltamos à escola de Lakewood, em Kansas City, no qual vemos um menino latino-americano sofrendo bullying por sua etnia. Alejandro chega em casa ainda muito abalado pelo bullying sofrido. Sua mãe fala da viagem para o México. Ele diz que não quer ir, mas sua mãe insiste para que ele vá e sinta a energia de sua terra natal. Alejandro fala de seu pai para sua mãe. Ela comenta que foi uma luta muito incessante de seu pai contra o câncer, porém, ele não resistiu e acabou perecendo. Após viajar para o México, Alejandro conhece seu avô. Eles comentam da saudade que seu pai e filho de seu avô faz na vida deles. Alejandro começa a conhecer um pouco mais de sua cultura mexicana, principalmente com seu primo, que é muito agitado. Literalmente, seu primo é muito agitado mesmo, e quando ele menos espera, toma uma invertida sufocadora. Alejandro comenta que não conhece a luta livre, então seus primos o apresentam com um filme de televisão. Alejandro percebe que seu avô era um grande lutador no passado. Eles acham uma cabra doente e discutem se é ou não coisa do chupa-cabra. O explorador recebe uma visita e é pressionado pelo seu chefe a achar o mais rápido possível o chupa-cabra, a criatura misteriosa, senão ele vai sofrer graves consequências. Alejandro vê seu avô em atividade suspeita, quando ele encontra o filhote de chupa-cabra sem querer. Porém, passa vergonha quando todos seus primos aparecem e o que aparece para eles é um simples coelho. Alejandro acorda assustado quando vê que a criatura simplesmente estava dormindo em seu colo, mas a criatura assusta tanto quanto ele. Seu abuelo, seu avô, tem problemas de memórias, oriundas da luta livre de antigamente. Assim, de vez em quando ele dá umas sumidas, como se não soubesse de onde estaria indo. Então, ele, Alejandro e seus primos vão atrás de seu avô. Sua prima não dirige tão bem, mas consegue chegar aonde precisa. Após um tempo procurando seu avô, eles o encontram na estrada, com uma cabra na coleira, falando simplesmente nada com nada. Após um tempo sentado ouvindo uma canção, Alejandro tem novamente um encontro com o chupa-cabra. Ele rouba comida para dar à criatura, porém, a criatura não reage bem ao chorizo mexicano. Em retribuição, a criatura lhe oferece um rato como um símbolo de amizade, mas Alejandro não está muito afim também de comê-lo, e os dois se negam a comida, mas não se nega a amizade. A criatura tem muito medo de trovão, então Alejandro fica com ele até amanhecer. Quando menos se espera, o chupa-cabra aparece para seu primo, e após também para sua prima. Alejandro tenta acalmar todos, avisando que ele é amigável. Seu avô também aparece e diz que ele já sabia que estava ali e que todos têm que cuidar dele para que os aproveitadores não o peguem para fazer sabe lá o que com experimentos de medicina. Os americanos exploradores que estão caçando a criatura chegam até a fazenda de abuelo, o avô de Alejandro, mas ele o coloca para correr de sua fazenda. Seu primo, pouco muito doido, quer começar a ensinar o Lute a voar, no qual ele até quase consegue fazer com que ele voe.
Após um tempo, Alejandro vê TV com seu avô e vê o quanto ele era incrível na luta livre, e também descobre que seu pai era um grande lutador. Seu avô intima Alejandro para uma luta livre, no qual eles levam bem a sério, quando seu avô vence, mas não antes de Alejandro jogar sujo e derrubar seu avô, empurrando-o pelas costas. Maldade, hein? Seu avô é atendido pelos médicos e dopado para que pare de sentir dor, e enquanto isso, quanto menos se espera, o americano já estava no celeiro da fazenda. Eles lutam contra o chupacabra, porém ele consegue o dopar e sequestrar o Lucha, a criatura, o chupacabra. Alejandro vai até seu avô, fazendo com que ele se recorde para o ajudar a salvar o Lucha, mas ele não consegue. Então, ele mexe com a memória dele, falando que tem um inimigo lá do passado, lutador, no qual ele tem que ir lá vencê-lo. Assim, seu avô, meio doidão, dopado de remédio, vê o americano como um antigo rival da luta livre e começa uma briga generalizada. E o final de tudo isso acaba com eles roubando o carro do americano e fugindo com Lucha para tentar achar a família dele. Reforços do americano chegam à fazenda. Eles estão indo atrás do Lucha e seu avô e seus primos, quando eles vão até o lugar que Lucha se desencontrou com sua mãe. Lucha vai atrás de algo que lhe chama a atenção pelo cheiro. A criatura sai em desespero ao cheiro que sente e Alejandro também sai atrás dele para tentar achá-lo e protegê-lo. Após, Lucha consegue ver a sua família se comunicando com você em forma de uivo, assim se despedindo de Alejandro. Porém, um puma da montanha aparece e nota-se que ele está com muita fome. Alejandro tenta escapar pelo duto quando sua família chega e consegue espantar o puma da montanha. Mas agora, eles têm outro problema: trazer Alejandro em segurança de cima do duto. Alejandro grita muito, Lucha ouve e volta para ajudar. Quando o pior estava por vir, Lucha voa e salva-se, como salva também Alejandro. Novamente, o americano aparece, coloca o chupacabra para dormir, e pega Lucha e sai correndo para seu carro. Tudo parece estar perdido, até a mãe de Lucha aparecer e parar o carro do americano na força bruta. Eles começam a atacar o em bando para salvar o filhote de chupacabra. Quando o americano, já sem saída, achava que iria ameaçar o filhote de chupacabra para tentar escapar do bando da criatura, novamente, Abuelo consegue lutar contra o americano e salvar a pequena criatura. Alejandro se despede novamente do filhote de chupacabra e assim eles vão-se embora e Alejandro também vai embora para a fazenda. E o final feliz do filme termina com Alejandro voltando para os Estados Unidos com uma boa história para contar e Lucha feliz da vida por estar junto com a sua família.